os casos que vou mostrar, na verdade é um caso só, né, que é no final, que é aquele que vocês viram na entrada e que foi usado na divulgação. É um caso que foi feito no nosso curso de especialização, tá? Que nós estamos com especialização na FUNORTE, esse lá em Santo André, e esse caso ele foi de lá, e deve ter mais algum que tem aí também, foram ou casos particulares, ou casos nossos, ou que foi feito em cursos de especialização, de atualização que a gente desenvolve, né? Nós estamos aqui com Alípio, não sei se todos conhecem, o professor Universo, o professor Alípio, professor Tarcísio, certo? Esse pessoal todo aí, né? E está entrando mais gente, o Bruno. Estou falando agora, vai pipocando aqui. Vou tentar ficar atento. Se alguém perceber alguma coisa, algum colega aí, às vezes põe no grupo, que não está, vai dando um toque, de repente fica desatento daqui, tá? Tem que ficar olhando a tela e ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai tomar, a gente vai fazer alguns conceitos básicos, né? Porque tem bastante estudante, até aqui também tem estudantes aqui ou recém-formados, a gente sabe disso, né? Da faculdade. Bruno, chegando. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar e conversar um pouco é em relação a um diagnóstico, né? Um correto diagnóstico, tá? O pessoal vai falando, tá? Alípio, Universo, Tarcísio, fiquem à vontade. Se eu falar besteira, vocês podem intervir, tá? Se faltar alguma coisa, complementa, tá? Não tem problema, tá? E a ideia, então, que é dentro da nossa clínica odontológica, de todos, tanto na faculdade quanto quem já é formado e já tem seu consultório, ou recém-formado, aqueles que já estão há bastante tempo na vida, né? Um correto diagnóstico. Esse diagnóstico, o que a gente vai buscar, né? Quando você vai fazer um diagnóstico através de uma anamnese, através de um exame clínico, através de exames complementares, enfim, a gente busca a causa de um problema, a gente procura olhar o paciente, ou o paciente, a Ana Paula chegando agora, que é mais uma colega, professora também da equipe, Ana Paula. Entrou? Então, é buscar um correto diagnóstico para a gente descobrir as causas, as possíveis causas daquele paciente que veio nos procurar, né? E muitas das vezes, até, isso é comum, e a oclusão nesse ponto ela é muito interessante. Às vezes o paciente vem, e é o que é mais comum, por isso que até trouxe esse tema, que nós buscamos esse tema, foi o paciente, é muito comum, quem já tem essa experiência, o paciente às vezes vem para fazer aquela restauraçãozinha, que cai 2 ou 3 vezes, ou vive soltando na cervical, aquela classe 5, né? E não sabe se o material que o dentista fez é ruim, se ele não colou direito, e a queixa é da obturação que não para na boca, né? E aí, se você não observar bem, isso é muito comum, o problema não é nem do material, às vezes nem do tamanho da cavidade, do tipo da cavidade. Oi, Paula. Tudo bem, Ana? Ana Paula? Bem-vinda. Cadê você? É um problema que às vezes não é do adesivo que você usa, da técnica que você usa, do material que você usa, mas sim o que é um problema oclusal. Não adianta, quantas vezes você fizer aquela restauração, pode usar o melhor adesivo, o melhor isolamento, a melhor resina do mundo, que acaba falhando por um problema oclusal. Basicamente é isso. Então, a gente vê, dentro da dentística, a gente vê muito isso, no sentido que você fala, é um dente, é um elemento, né? É lógico que no final dessa apresentação a gente vai perceber que quando é um elemento a gente às vezes tem dificuldade e a gente erra ou falha ou não faz um correto diagnóstico do caso. Simplesmente a gente resolve fechar o buraquinho, fechar aquela cavidade, quando o problema é além daquela cavidade, além daquele problema que é visualmente o paciente detectou, que a gente mesmo visualizou. O problema é muito maior. E quando a gente carrega esse tipo de problema para vários elementos, levando a uma reabilitação maior, aí a gente vai tendo uma importância, não vou dizer talvez maior, mas muito mais forte da oclusão, né? Você tem que restabelecer muitas das vezes a oclusão total daquele indivíduo, daquele paciente, tá bom? Então a gente vai procurar conversar dentro do limite que a gente tem aqui sobre relacionar a oclusão, o problema, não é problema, né, mas a oclusão do indivíduo, ou os problemas oclusais que aquele indivíduo, o paciente pode ter, dentro da nossa clínica diária. Então, já falei, você vai buscar
as causas, o que levou aquele problema do paciente, para quê? Para a gente poder elaborar um plano de tratamento. Né? E nesse plano de tratamento é o que eu acabei falando até agora. Às vezes o paciente vai lá com aquela restauração, aquela cavidade que não consegue parar a obturação, que já foi num, já foi no outro, até você mesmo já fez uma, duas vezes. Se você não detectar, se você não fizer um correto diagnóstico, você não vai conseguir executar um correto plano de tratamento, seja em um único elemento, seja em vários elementos. Tá? E vai depender do caso que a gente vai encontrar. Tá? Pode passar, Lipio? Deixa eu ver se tem alguém. Não tem. Olha, esse caso é o caso que no final da apresentação vai mostrar como ele foi resolvido no nosso curso, tá? Então é aquilo, o paciente te procura nessa forma, você olha, você fala, caramba, né? Eu não sei exatamente qual é o diagnóstico, né? Mas aqui tem um diagnóstico de tudo para eu fazer. Né? Esse paciente tem dente fraturado, tem restaurações fraturadas, lesões cervicais, tem perda de dimensão vertical. Qual foi a causa disso? Esse paciente, ele range, ele sofreu algum acidente, enfim. Então, Arthur, aqui deixa eu só fazer um comentário, que a ideia é a seguinte: você recebe um paciente desses no seu consultório e a grande pergunta que se faz é: por onde que eu vou começar? Daí a importância do que o Arthur falou sobre você diagnosticar, fazer o correto diagnóstico, saber as causas. Porque se você não fizer o correto diagnóstico do paciente, você não consegue fazer um plano de tratamento adequado para esse paciente. Você começa a restaurar aleatoriamente e isso começa a quebrar de novo, não tem estabilidade, e é interessante que você faça, então, uma sequência lógica de tratamento, que você trace um plano de tratamento adequado para esse paciente. Desculpa aí, Arthur, pode continuar. Não, é para isso que eu quero, mas posso dar um pitaco? Tá? Não é só eu. E me parece que eu vi que a Rita, acho que a Rita estava com a mão levantada, é isso, Rita? Posso falar? Pode, só ver se a Rita... Tinha alguém com a mãozinha levantada, ou estava testando? Bom, tudo bem. Então, pode falar, claro. Bem, na realidade, hoje a abordagem nossa com o paciente é de forma diferente. Né? Quando ele entra, a partir do momento que ele está chegando no teu consultório, você tem que olhar a forma de como que ele está andando, se ele está torto para um lado ou para não, e a oclusão vai ter influência em tudo isso. Então, esse é um paciente de estima muito baixa e que vem com expectativa de pelo menos estar sorrindo, pelo menos estar participando da sociedade. Né? Então, a nossa conduta hoje, em termos de diagnóstico e de planejamento, ela gira muito em torno de observação não só da boca, do paciente no geral, para ver como que ele se comporta, como que ele está conversando com você, se ele está com o olhar baixo, se ele está te olhando bem de frente. E, a partir daí, nós começamos a montar uma espécie de planejamento para esse paciente. Até você chegar no dente, tem muita coisa que hoje você tem que avaliar primeiro. Ok? Pode ir. Isso a gente fala até tem alunos nossos aqui, se alguém já assistiu, acho que o Eric talvez esteja aí, o Gregory. Quando a gente dá aula de exame clínico, uma das coisas que a gente costuma falar é exatamente isso que você falou, que você colocou ali no universo, né? Que a partir do momento que você vai receber o paciente lá na sala de espera ou na clínica, você já começa a fazer, queira ou não queira, um exame daquele paciente como um todo, né? Que você acabou de colocar, às vezes a postura, a forma de se apresentar, enfim, isso tudo são dados que nós coletamos, né? Às vezes até instintivamente, não é que a gente fica olhando, mas instintivamente você já começa a coletar e registrar todos esses dados. Exatamente. Estou perdida com a tela aqui, que ela fica bem na frente, dos participantes. Puxa os participantes para o canto. Então, eu estou tentando, rapaz, mas a ideia da oclusão, então, é que a gente tem... Quando você pensa em oclusão, é você pensar na reabilitação desse paciente, total ou parcial. Então, quando se fala de oclusão, a gente não está falando somente de 28 ou 32 dentes. A gente está falando daquela restauração de classe 1 que você vai fazer inofensiva naquele premolar superior, que
Se você deixar com contato prematuro, você vai desorganizar todo o arranjo articular desse paciente, né? Então, é importante que a gente tenha, então, conhecimento do que é oclusão, a articulação correta, né? Uma boa eficiência desta articulação. A gente tem que ter uma precisão no que a gente está diagnosticando e, principalmente, paciência em ouvir o nosso paciente e ver esse feedback do que a gente vai fazer, do que a gente vai entregar para este paciente, né? Tá certo. Você, Arthur. É com você. Eu baixei aqui, não tem vindo mais ninguém. Eu vou tentar dar uma olhadinha de vez em quando se tem participante novo, que eu não... Que a tela dos participantes está abrindo bem em cima da imagem para mim e eu não estou conseguindo deslocá-la. Isso é um problema. Então, vamos começar a recordar alguns conceitos, né? Que seria o máximo intercuspidação habitual, né? Que, de uma forma geral, quando a gente vai trabalhar diretamente, principalmente em restaurações diretas na boca, a gente trabalha nessa posição, né? Que é aquela que você reabilitou o paciente, fez uma restauração, e nessa restauração ela está no todo do paciente e você vai ocluí-la, você vai reabilitar aquele paciente, aquela classe 1, uma classe 2, enfim, pedindo para o paciente ao final o famoso oclui, fecha a boca, morde, vê se está alto, né? Então o paciente vai obter, morder, fechar, ocluir aquela boca de forma que todos os seus dentes toquem, o maior número de dentes toquem naquela oclusão daquele paciente. Não é que todos os dentes vão ocluir, mas é a posição que é o maior número de engrenamento daquele paciente. Eventualmente, um paciente tem um dente girovertido, fora de mordida, fora de contato, mas dentro daquela oclusão, dentro daquele número de dentes que esse paciente, esse indivíduo apresenta, vai ser o maior número de engrenamento que ele possui. Pode passar, Lico? Certo? E a relação central, né? Aí hoje até a gente conversou um pouco antes, trocamos uma ideia um pouco antes, né? A relação central é o quê? Não é uma posição exatamente, ela não é dental, ela é uma posição maxilomandibular. É uma posição óssea, onde os dois côndilos eles vão estar bilateralmente dentro da atividade da cavidade articular com o disco interposto. Então, aí o pessoal fala, mas reabilita em RC, em máxima intercuspidação. Veja, a relação central é a relação, digamos assim, que seria mais estável e mais ideal para o paciente. Tanto que, quando você vai fazer uma reabilitação total, de prótese total, de protocolo, que você de repente não tem nenhum elemento dental que você tenha de referência, essa é a posição que a gente vai procurar obter. Tarcísio, queria falar alguma coisa, não é isso? Seria então a posição espacial da cabeça do côndilo dentro da cavidade glenoide, sem afetar disco, lâmina basal, tá? Numa harmonia e bilateral, né? Seria uma relação central boa. Na relação central fisiológica, nós não temos intercuspidação central. Na relação central de uma reabilitação, pode haver esse toque. Ele é quase como se fosse num eixo, né? Ela consegue trabalhar no eixo. E aqui vem aquele desenho magnífico, quase um Pixar, da Pixar, né, Alípio? Certo? Né? Concorrendo ao Oscar. Opa, de efeitos especiais. De efeitos especiais. Opa, aparece para mim aqui, ó. Quando chama, ele chama aqui embaixo. Legal. Olha aqui, a relação... Volta um pouquinho ali. Na relação central, vocês observam o quê? Que ela é o côndilo... Não. Volta. Para frente. Aí. Olha lá, ele está na posição mais superior e anterior, com os dentes ocluídos. Aqui a gente pode falar que tem uma oclusão central, porque eles estão ocluídos e nessa posição. Faz uma abertura. Ele fez essa abertura nesse paciente, ele está com a abertura, mas olha lá, o côndilo, né, a interação entre o côndilo e a cavidade articular continua estável, na mesma posição, continua em relação central, correto, Tarcísio? Né? Quando você faz a abertura máxima, por exemplo, veja, aí, ó, ele já saiu daquela posição, aí já não tem relação central. Tá? Aí volta, é uma maravilha, eu adoro o que ele fez, o cara é muito gênio. Você tem um estiramento da lâmina basal e você tem aí o seu côndilo deslizando na cavidade glenoide seguindo o disco. Isso, que a gente vai conseguir aquela guia anterior quando a gente vai montar lá nos articuladores.
não é verdade? Né? Quando ele faz esse movimento. Pode passar? Pode. E também nós temos o movimento protrusivo, que é aquele movimento que a gente deve observar no paciente, quando ele faz anteriorização, e isso, dentro de uma restauração individual e anterior, principalmente, é muito importante essa posição, porque é aquela posição que você faz uma classe 4, o paciente vem, ela fica quebrando ou fica soltando com uma certa frequência, porque você fez a restauração linda, o melhor adesivo, o melhor isolamento absoluto, a resina top do momento, só que você não observou, eventualmente, esse movimento, essa protrusão do paciente, essa guia anterior. E esse paciente, no seu dia a dia, ele acaba articulando, fazendo movimentos que acabam, nesse movimento em especial, em dentes anteriores, removendo, fraturando restaurações de dentes anteriores. Isso também é muito comum no nosso dia a dia clínico, quer dizer, uma restauração, entre aspas, simples, que você às vezes consegue resultados estéticos maravilhosos, mas que pela falta de observação de um movimento de protrusivo, você pode fazer com que esse trabalho você tenha que repetir uma, às vezes 2, 3 vezes, se você não estiver observando a oclusão desse meu paciente, tá ok? Pode? Observar, deixa pode eu falar entrar. aí. Observar que esse movimento de protrusão, quando você faz a protrusiva, que é a mandíbula em direção aos dentes anteriores, ele tem que haver desoclusão nos dentes anteriores sem tocar os dentes posteriores. Então, isso é muito importante, essa observação de se fazer na hora de você fazer essa restauração. Porque se tocar em posterior, você vai ter um trauma lá atrás também que vai gerar algum outro tipo de iatrogenia ao paciente. Em protrusiva não toca também os caninos, né? Não, só toca os anteriores. A famosa oclusão mutualmente protetora, né? Pode. Outro movimento articular de oclusão que nós também se faz bastante necessário, aí já começa a entrar guia o ângulo de Bennett, guia de grupo, tudo é quando a gente vai observar o lado de trabalho e o lado de balanceio daquele paciente, né? Esse lado de trabalho... Arthur, lembra bem que a guia de grupo ela é ideal para prótese total. Para pacientes dentados, ela tem que ser guia canina. A guia de grupo ela é muito prejudicial, então tem que ser guia canina para pacientes dentados. Eu dei uma olhadinha aqui, Arthur, num trabalho à tarde sobre eletromiografia da musculatura que faz esse ângulo de Bennett, né? Quando você joga, faz a lateralidade, então você está... o lado de balanço, você faz aquele ângulo de Bennett, né? Eletromiografia. Ele vem para baixo e desloca, né, o côndilo. É mais biologicamente favorável quando você faz a guia só no canino. Quando você tem guia em grupo, você tem um estresse maior da musculatura. Certo. É estranho, né? Não. Olha, tem mais 10 minutos, tá? Daqui a 10 minutos deve cair a ligação, como a gente falou, e a gente vai retornar, volta. Tá? Lembre de novo. Tá gravando, né, então, gente? Toca aí. Tá gravando. Inclusive, guia canina é muito mais fácil você fazer um ajuste num dente do que você ter 3, 4 dentes para ficar ajustando e equilibrando, né? Então, olha aqui, uma lateralidade esquerda, né? Aquilo que foi comentado, né? Ó, vai para a esquerda, ele serve numa guia de canino. Do lado do movimento, o côndilo só rotaciona praticamente, né? Pelo menos didaticamente, ele só faz a rotação. E do outro lado de balanceio, ele se desloca. Pode passar? Lado esquerdo e o outro movimento para o lado direito, o mesmo movimento, só que em sentido contrário. Tá? Isso em prótese, principalmente próteses totais, é bastante importante você observar. Tá? E uma coisa que a gente deve conhecer e precisa observar aí a gente cai desde uma restauração simples, no sentido de ser unitária, de ser aparentemente só numa face do dente, até uma reabilitação maior, que vai para restaurações maiores ou mais amplas, ou de maior número de dentes, são observar os contatos em cada dente, saber qual dente se relaciona com qual dente. O ideal é um dente com dente, um dente, às vezes, a 2 dentes, principalmente que se dá anterior, né, em anterior, e até para a gente tem que conhecer quais são os contatos, as cúspides as VIPs, né, que ele fala, os vestibulares inferiores e as palatinas superiores,
que são cúspides de suporte, que vão suportar, digamos assim, a dimensão vertical, isso, pode ser. Vão suportar aquela oclusão, tá? Pode passar ali, tá? Então, a gente observa, né? Cada dente tem um contato e cada contato é do seu dente antagonista. A gente deve conhecê-lo. E a importância desse conhecimento mesmo quando você vai fazer uma única restauração, que você vai trocar ou que você vai uma cavidade, uma cárie que seja instalada, a gente deve observar os contatos oclusais para que a cavidade que a gente vai refazer, aquela cavidade que a gente vai abrir ou já está aberta, seja de uma restauração classe 1, uma classe 1, uma restauração simples em resina ou até em amálgama, seja, até uma coroa ou uma restauração em lei, ou um lei onde as bordas as margens dessa cavidade tem que fugir de contato oclusal. Ou a gente engloba esse contato, ou a gente envolve esse contato. Se ficar na borda, a oclusão vai fraturar aquela emenda de restauração, aquele contato da material restaurador com a estrutura dental. E observar a oclusão no sentido que vocês veem ali embaixo, naquele dente esquematizado, né? Se você tiver contato prematuro, ele vai começar a levar traumas, pode levar a fratura, mobilidade dental e até Volta aquele slide, por favor. Fugiu o nome ali, volta ali, ó, naquela, né? Desestabiliza toda a oclusão desse paciente, né? Deixa eu comentar um pouquinho nesse slide aí, acho que eu posso? Deve. É por isso que a dentística ensina todo mundo a fazer escultura. Porque não é você colocar uma resina e fazer reto, não. Tem que ter vertentes, né, lisas e triturantes para que a gente faça a oclusão dentro de fórmula. A oclusão não pode ser... Quando a oclusão ela é feita numa área muito grande, ela não pode ser em área de contato, ela tem que ser em pontas de cúspides. Quando você faz uma oclusão em área de contato, você começa a pressionar os tecidos periodontais também, em todas as regiões. A oclusão não fica ao longo do eixo do dente. Então, isso é prejudicial até no sentido periodontal. Então, é por isso que nós devemos fazer as nossas restaurações o mais perfeito possível, com o seu suco de escape, com o seu suco central, para que a oclusão seja feita de ponta de cúspides do dente. Por exemplo, se você vai usar o premolar inferior, na fóssula mesial do primeiro premolar superior, ela tem que entrar dentro da fóssula mesial do primeiro pré-superior, ponta de cúspide. Ela não pode ser área de contato. Os contatos têm que ser feitos em ponta de cúspide para que a direção seja em axial, direção de força, seja direcionada ao axo do dente, axial do dente, para que não ocorra compressões laterais, onde nós poderemos ter reabsorções ósseas, movimentações dentais, em todos os sentidos. A iatrogenia, que talvez nesse slide direito que a gente está vendo, que os centrais estão todos para fora, provocada por nós dentistas. Somos nós que fazemos as nossas restaurações erradas e que faz com que aconteçam esses desastres. Desculpa ter entrado aí no meio. Então é aquilo, né, Universo? A gente às vezes fala que... Vai, Arthur. Oi? Tá. Então vamos lá. É isso que ele faz. Às vezes é uma restauração simples, mas ela não é simples, né? Ela é importante no contexto todo, né? Volta. Então nós vamos encontrar uma oclusão ideal, que é quando a máxima intercuspidação coincidiria com uma oclusão central, que é pouquíssimos casos que nós temos. A oclusão fisiológica que nós temos no dia a dia. Nós nunca vamos ter entrou mais uma coincidência, digamos assim, da oclusão máxima de conspiração com a oclusão central, né? E oclusão patológica, pode passar?